Fala aí, super cérebros, tudo bem com vocês? Eu te fazer uma pergunta hoje, hein? Você consegue calcular a área do seu quarto? Se você respondeu não, não se preocupa, que hoje a gente vai aprender a calcular a área de figuras geométricas, principalmente de retângulo, né? Que deve ser a forma do seu quarto. Antes de mais nada, gostaria de fazer um pequeno pedido, bem rapidinho. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal para o YouTube entender que você está curtindo o conteúdo. E ele vai me recomendar para você e a gente vai aprender cada vez mais. Ok? Então, chega dessa enrolação e vamos logo para esse vídeo. E bom, nada melhor para começar do que o mais simples de todos, o nosso paralelogramo. Primeiro, o que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero, ou seja, quatro lados, em que os pares são paralelos. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que esse lado é paralelo a esse e esse lado aqui é paralelo a esse. O que significa paralelo, Rafael? Paralelo é que eles nunca vão se encontrar. Se você prosseguir com eles assim para o infinito, eles vão estar sempre um do ladinho do outro. Um exemplo disso, por exemplo, é como se fossem as rodovias. Você olha as rodovias, elas estão paralelas, elas não se cruzam, certo? Os lados dela. Então, como é que a gente calcula essa área do paralelogramo? Primeiro, a gente define a nossa base, certo? Aqui eu vou definir nossa base aqui, né? Aqui vai ser nossa base. E depois a gente tem que calcular a altura dele. O que é a altura? É da base de baixo até o lado de cima, né? Da base ao topo, vamos dizer assim. Ah, e por que eu não posso dar isso aqui? Porque essa não é a altura, certo? A altura ela faz sempre 90 graus aqui com a base. A altura é retinha, em pezinha, beleza? Não esquece, a altura é em pezinha. Aqui a gente tem nossa altura e a gente tem nossa base. Como é que a gente calcula essa área? Base vezes a altura. E aqui eu separei também alguns paralelogramos especiais. O retângulo é um paralelogramo em que todos os lados eles vão fazer 90 graus, certo? 90 graus é o ângulo reto, o ângulo que faz essas quininhas aqui. Certo? Então, um paralelogramo retângulo, beleza? Um retângulo nada mais é do que um paralelogramo. Então, como é que a gente calcula a área do retângulo? É normal, base vezes a altura, só que a altura dele é mais óbvia, né? Mais evidente. Então, base vezes a altura. Aqui a gente pode chamar área de A ou de S, tá? Tem muito livro assim que chama área de S, mas o A também está correto. E aqui eu trouxe mais um paralelogramo especial. Este aqui é o nosso querido amigo quadrado. O quadrado ele tem uma peculiaridade. A base e a altura são iguais. Por quê? Porque ele é um quadrado, todos os lados iguais. Ele é um paralelogramo de lados iguais. E também é retângulo. Todo quadrado é um retângulo, galera. Para explodir a mente de vocês aí, todo quadrado é um retângulo. E você vai ver mais para frente que ele também é um losango. Mas calma, a gente não chegou ainda. Se a área do quadrado é base vezes a altura, só que a base e a altura são iguais, a gente pode falar que é o lado vezes o lado. Isso aqui vai dar lado ao quadrado. Então agora aí você aprendeu a calcular, por exemplo, a área de um terreno, né? Vamos supor um terreno 20 por 10. Qual que é a área disso? Muita gente já me falou que achava que a área era somar, né? 10, 10, 20, 20. Não. A área a gente vai multiplicar a base, que no caso pode ser 10 ou 20, tanto faz, e a altura, né? Essa área aqui ficaria como? A área ficaria 20 vezes 10, que dá 200. Aí no caso, metros quadrados, né? Se estiver falando de metro e tal. Mas a área aqui, 20 por 10, é 200. A área de quadrado também, né? Geralmente os ambientes eles são retangulares ou quadrados. Vamos agora para a nossa próxima figura. Bom, continuando nos nossos quadriláteros, chegamos no nosso losango. Muita gente fala losango, mas a forma correta aqui, galera, é losango, beleza? E o que é um losango? Ele é um quadrilátero que tem os quatro lados iguais. Ele é um quadrilátero equilátero, vamos dizer assim. Lados iguais. E bom, como é que a gente calcula a área dele? Primeiro a gente tem que ver que ele tem duas diagonais, tá vendo? Ele tem uma diagonal menor e uma diagonal maior. A gente vai chamar de Dzão e Dzinho, vamos dizer, né? Então a área dele vai ser nada mais, nada menos do que diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Isso aqui a gente pode demonstrar de várias maneiras, correto?
Mas a mais fácil é pegar a área de pequenos triângulos aqui. E, spoiler, a gente também vai ver a área de triângulo. Então vamos supor, sei lá, um losango ele tem diagonal maior igual a 15 metros e diagonal menor vai ser 10 metros. Qual que seria a área dele? Bom, a área dele seria 15 vezes 10 dividido por 2. Isso aqui vai dar 150 sobre 2 e dá 75. 75 o quê? Aí depende. Metros quadrados, sei lá, depende do que você estiver falando. Aqui a gente vai escrever o A. O que significa o A? Unidade de área, significando só que é uma área, beleza? Um fato interessante, galera, igual eu falei, é que o quadrado, ele também é um losango, porque ele tem todos os lados iguais. Um quadrado, o que ele é? Então ele é um losango retângulo. Se você calcular a área do quadrado de acordo com essa fórmula, te garanto, vai dar certo. Vamos para o nosso último quadrilátero, que é o querido trapézio. Bom, o que é um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par paralelo. Se o paralelogramo tinha os dois pares paralelos, o trapézio ele só vai ter a base maior, que a gente chama, e a base menor paralelas, beleza? Esses dois lados aqui não são paralelos. Claro que aqui eu fiz um trapézio retângulo, que a gente chama, que ele tem um ângulo reto, mas poderia ser tipo isso aqui, ó, certo? Sem problemas. Ó. Então, beleza. Como é que a gente calcula a área do trapézio? O trapézio é o seguinte, a gente vai pegar essa base maior aqui e a base menor, certo? A gente chama de base maior e base menor, Bzão, Bzinho. A gente vai somar elas. Pá. E a gente vai pegar a altura, certo? A altura, lembra, ó, da base até o topo. No caso da base maior, a base menor. A gente vai multiplicar pela altura e dividir por 2. Bom, vamos supor que a gente tem um trapézio de base zona 15, basezinha 8 e altura 3. Qual que seria a nossa área? Bom, nossa área seria base maior mais base menor, 15 mais 8. Lembra do parênteses aqui, ó, galera. Porque senão você vai acabar fazendo a multiplicação primeiro. Então lembra do parênteses. Vezes 3 sobre 2. Isso aqui a gente vai ter 23 vezes 3 sobre 2. Correto? Bom, não dá para simplificar, a gente pode deixar em fração mesmo. 69 sobre 2. Unidade de área, né? Vamos pôr. Mas sei lá, metros quadrados, centímetro quadrado, alguma coisa aí quadrado. Tranquilo? Então esse é nosso amigão trapézio. Trapézio descendente. Os ligados aí nos memes. Bom, a nossa penúltima figura, o triângulo. Bom, triângulo não tem essa de é triângulo, retângulo. Não, a gente resolve tudo do mesmo jeito, beleza? Se o paralelogramo tinha 1 milhão de regras, o triângulo a gente vai resolver tudo do mesmo jeito. E eu deixei para falar do triângulo depois do paralelogramo, porque é o seguinte. A gente pode encarar o triângulo como a metade de um retângulo, certo? Ó, é como se tivesse dois triângulos aqui, você divide no meio aqui a diagonal, você tem um triângulo aqui e outro aqui, a gente vai pegar só a metade. Então, adivinha aí, chuta qual que é a área do triângulo. Você falou base vezes altura sobre 2, você acertou, certo? Porque todo triângulo é como se fosse um retângulo, um paralelogramo dividido em 2. Aqui é um retângulo, né? Mas pode ser que não seja exatamente um retângulo, pode ser um paralelogramo apenas. Mas a área do paralelogramo é base vezes altura. Então, se ele é a metade, ele vai ser base vezes altura sobre 2. E aqui a gente escolhe a nossa base, nossa altura. E a nossa área vai ser o quê? Base vezes altura sobre 2. Olha, perceba que às vezes a altura não vai estar tão evidente, beleza? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui pra gente. Vai de vermelho mesmo. Aqui, aqui e aqui. E aí, você sabe dizer pra gente qual que é a nossa altura? A base é isso aqui, né? Agora a altura, lembra que eu falei? É a distância da base até o topo, até lá em cima. Então olha aqui que legal. Ela vai até o pontinho mais alto. Então essa daqui é a nossa altura. Ok? E a área é a mesma. Não importa o desenho do triângulo, perdão. A área vai ser sempre base vezes altura sobre 2. Então vamos supor que nossa base aqui vale 8 e a nossa altura vale 6. Qual que vai ser a nossa área? Nossa área seria
8 vezes 6 dividido por 2. Isso aqui vai dar 48 sobre 2, que é 24. Ok? Então, o triângulo ele é como se fosse a metade de um paralelogramo. Logo, base vezes altura, dividido por 2. Por último, mas não menos importante, temos o nosso amigo círculo, que na verdade o nome mais correto é circunferência, né? Mas tudo bem. Bom, como é que a gente vai calcular a área de uma circunferência? Primeiro, a gente tem que entender que dentro da circunferência, dentro de um círculo, tem sempre o pontinho do meio, o pontinho que está lá no meio de tudo, ele é o centro, certo? Então, a distância do centro até a bordinha aqui, ela é sempre igual. E a gente chama ela de raio. Então, aqui a gente tem o nosso raio, beleza? Então, distância do centro até a bordinha é o raio. E qual que vai ser a área? Bom, isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes não, porque já foi um cálculo que durou muito tempo, demoraram muito para achar isso. E ele é um pouquinho mais complexo, mas a área, a gente vai chamar ela de π vezes o nosso raio ao quadrado. Π equivale a aproximadamente 3,14, não é um número irracional. E ele é usado na área, em ângulos, no comprimento do círculo também, que é 2πr. Mas a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Vamos supor que a gente tem uma circunferência de raio 4. Qual que seria a nossa área? Bom, a nossa área seria π vezes 4 ao quadrado, que é 16π. Eu não vou substituir o π aqui, vou deixar como π mesmo. Mas tem gente que usa π como 3, 3,1, 3,14. O π tem infinitas casas decimais. Beleza? Então, área da circunferência, bem tranquilinho, molezinha para finalizar. Bom, galera, chegamos ao fim do nosso vídeo hoje. Espero que você tenha curtido e que você tenha aprendido a calcular a área de várias figuras aí, triângulo, círculo e muito mais, beleza? Então, lembrando, se você gostou, deixa aí seu like. Até a próxima e valeu!